uma conexão maior com Ele, só funciona através da oração, porque a oração é um diálogo. É daqui para lá e de lá para cá. Então, todas as vezes que você se prontifica a ter uma vida de oração, significa que você está conversando com o Senhor. Você está tendo um diálogo com Jesus. E quantos homens de Deus venceram todo tipo de tribulação, todo tipo de provação, porque orava. Davi, ele nunca tomou uma decisão, ele nunca saiu para uma guerra, sequer uma, sem antes orar ao Senhor. Continuando aqui, né? Então, a gente sabe da questão da oração, né? A gente sabe que é importante que Davi orou. Depois ali a gente vai ver que todos os profetas menores e maiores da Bíblia oraram. Depois, quando Jesus vem, quando João Batista vinha, ele orou. Depois, quando Jesus vem, ele orou também. Depois, Paulo e toda a igreja primitiva orou, às vezes até debaixo da terra, porque eles eram perseguidos. Depois, todos os pais da igreja, todos eles lá, até a reforma protestante, todos oraram. Então, oração, daí beleza, eu tenho uma vida na igreja, eu tenho pessoas que estão perto de mim, e eu tenho que ter a oração para poder crescer no Senhor. É porque, é como eu estou falando, a oração, ela é um relacionamento. Você não consegue orar. Se você partiu do princípio que quer andar com alguém e esse alguém é Deus, porque, sabe, Samuel, e eu sempre falo uma coisa, você vê aí eu pregando, eu sempre falo, e é uma verdade. Quem somos nós? Nós somos um espírito. E quem é Deus? Deus é um espírito, criador dos céus e da terra. Então, se ele me fez espírito, ele quer ter um relacionamento comigo. E a única forma de você relacionar com Deus é através da oração. Querido Deus e Pai, Senhor meu Deus, é a forma de você se dirigir a Ele. Você vai gerar um relacionamento. E quantos momentos na minha vida, quantas meu Deus, livramento, tanta coisa ao longo desses anos, eu tenho adquirido porque eu realmente tenho meu momento de oração com Deus, os momentos rápidos, momentos inesperados, momentos programados, momento eu sozinho e Ele, mas tem que ter uma vida de oração. E é interessante que, assim, que eu conheço o pastor Itamar, de estar ali com eles na igreja, de ouvir, hoje do Geado, que é um grupo de amigos da igreja do Abel, mas é interessante que ele foi um dos pastores que eu conheço que mais orou, assim, orou na igreja, de fazer oração e tudo mais. E qual que é a diferença de oração, de intercessão e de você orar, vamos dizer assim, que é intercessão também, mas é uma oração mais específica, e de intercessão, oração, e tem aquela uma que é quando você vai impor a mão sobre as pessoas para que elas sejam curadas. Qual que seria mais ou menos a diferença dessas três tipos, assim? Basicamente, vamos trazer duas aí. A oração de intercessão. Podemos botar mais uma assim, a oração de intercessão, a oração de apresentação, entendeu? A oração de intercessão. Aquela oração de intercessão, nós temos, por exemplo, toda terça-feira nós temos 12 horas de oração. Aquela oração ela é diferente do mesmo dia, às 19h30, do círculo de oração. O círculo de oração é uma oração para orar momentaneamente, até com imposição de mão, para repreender as enfermidades. Alguém está enfermo, leva no círculo de oração. A oração de 12 horas, de 6 da manhã e 6 da tarde, são orações intercessórias. Eu, por exemplo, Samuel, eu tenho um grupo de pessoas, amigos, pessoas muito queridas, eu estou em torno de 50 a 52 pessoas, há muitos anos que eu oro. Então, eu sou um intercessor deles. Eles sabem que eu oro por ele. Eu tenho irmãos, por exemplo, no Pará, onde eu morei 22 anos, até nos Estados Unidos, onde eu passei um período lá. Pessoas queridas que relacionei com eles quando estava no Brasil, pessoas que eu tenho um apreço e que eu oro por eles todos os dias. E não é só uma vez, não. Eu tenho a oração de intercessão da terça-feira e nessa oração de terça-feira, 12 horas, eu coloco a vida deles. Pessoas que, inclusive, me abençoam. Tem pessoas que eu precisando é só abrir a boca. Eles já estão ali, né? Então olha, eles sabem, eles conhecem o meu caráter e sabem que eu não por nada, nunca cobrei nada, misericórdia. Mas assim, se é algo que eu precisar, eu deixo eles livres. E eles se ajudam, né? Se eles quiserem me ajudar, eles ajudam. Uns todo mês me mandam alguma coisinha, outros não, mas não muda nada. Não muda mesmo, entendeu?
Agora, são pessoas que me conhecem, o meu caráter, e eles me pedem. Tem algum problema? Eu até peço para eles, ó, se for passar por isso, manda para mim. Aí eu oro pelo sobrinho, pelo tio, por alguém. Ah, pastor, eu estou precisando que o senhor faça uma oração de intercessão pelo problema que meu filho vai passar, meu tio vai passar. E assim tem sido a minha vida de oração. Então, essas diferenças entre a imposição de mão para curar, que lá em Marcos fala 16, né? Aonde impor as mãos, a enfermidade sairão. E tem as orações intercessórias. Por exemplo, ali em Tiago 12, quando Tiago e Pedro foram levados presos, Tiago foi morto. Ele foi decapitado. Mas quando souberam e descobriram, começaram a orar por Pedro, Pedro teve o livramento. Eles são orações de intercessão.